Olá, boa noite a todos. Sejam novamente todos muito bem-vindos aqui no canal do Robson 2.0. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para todo mundo que não for inscrito no canal que se inscreva, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, ative as notificações, façam parte também do grupo do Apoia-se. Quem participa do Apoia-se, tanto meu quanto do Cris, no canal A Hora do Macabeus, tem acesso a um grupo de WhatsApp onde eu e ele disponibilizamos todo o material que nós usamos nos nossos vídeos em formato de PDF lá para o pessoal do grupo. Então, além disso, também gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem aqui nos canais, deixa eu chegar para cá, mostrar melhor, os canais amigos aqui do meu canal, o canal do André Chileno, o Chilena Pro Veritate, canal do Cris Macabeus, A Hora do Macabeus, canal do nosso amigo Fabrício, de Leigo para Leigo, da esposa dele, Laila Pires, canal do Carlos André, Universo Católico, canal do Mela Paz, o Tartaruga Católico, o canal do Daniel Ferraz, o que leva o nome dele, Daniel Ferraz. Então se inscreva nesses canais aí, são todos parceiros. E vou começar uma série de vídeos agora sobre a liturgia da missa. Fiz uma pesquisa lá com o pessoal do grupo do Apoia-se e dei algumas opções lá de temas de vídeo e eles gostaram desse tema, a missa passo a passo. Nesse primeiro vídeo eu não vou adentrar na liturgia propriamente dita, eu vou abordar aqui, vou dar uma introdução e abordar as origens da missa católica. Então, sem mais delongas, vamos ao tema: a Santa Missa, introdução e origem. Podemos ver os católicos se reunindo para a leitura das Sagradas Escrituras e para a celebração da Santa Ceia, tanto na Bíblia quanto em escritos dos primeiros pais da Igreja e até mesmo na arqueologia. O que não falta são evidências de que, desde os primórdios do cristianismo, os cristãos, os católicos, eu não vou nem adotar essa nomenclatura cristãos, cristianismo, para mim são católicos e catolicidade. Então, desde os primórdios do catolicismo, ali no século I, já o próprio a paixão Tríduo Pascual do nosso Senhor Jesus Cristo, os católicos já começaram a ter um culto próprio, distinto do culto judaico. Então a gente já vê ali na própria Bíblia, no Novo Testamento, eles se reunindo periodicamente, num dia específico da semana, para lerem as escrituras que eles tinham acesso, na época, que cada comunidade tinha acesso às escrituras, e para fazer também a Santa Ceia. Isso é claro, o que não falta são evidências. Nessa série de vídeos iremos apresentar ao fiel católico toda a riqueza daquilo que é o maior tesouro deixado por Nosso Senhor à sua Igreja. Então eu peço perdão se no decorrer do vídeo eu for dando uma pausa aqui para consertar o texto, porque eu não revisei ainda, entendeu? É o texto que eu fiz e já, para não perder tempo, já estou gravando o vídeo, então tem algumas correções que eu tenho que fazer no texto, eu vou fazendo a correção, para também, depois quando eu disponibilizar o PDF, já está atualizado, É na missa que alimentamos o nosso espírito e que unimos nossa alma ao corpo místico de Jesus Cristo, que é a sua igreja viva aqui e nos céus. Conhecendo os rituais da Santa Missa, o fiel católico poderá participar perfeitamente de uma celebração aqui no Brasil, mas também no Japão, no Irã, na China, nos Estados Unidos, enfim, em qualquer lugar do mundo e em qualquer época. Isso que é interessante, porque
A liturgia da missa, sendo homogênea, sendo igual para todos os católicos, você pode participar perfeitamente de uma missa aqui no Brasil hoje. Se amanhã você estiver nos Estados Unidos celebrando uma missa em inglês, você vai poder participar perfeitamente. Você vai compreender tudo que está sendo dito lá. Se você for no Oriente Médio participar de uma missa celebrada em árabe, você vai entender perfeitamente, você vai conseguir participar, concelebrar. Por quê? Porque é tudo baseado num rito único. E isso que é ser católico. Ser o mesmo sempre, em tudo e em todos os lugares. Daí que vem a palavra católico. Porque é uma coisa só, independente de onde você esteja, é a mesma coisa. Independente do período em que você esteja vivendo, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa no início, hoje, daqui a 1000 anos, vai ser a mesma coisa. Você vai entender tudo perfeitamente do que está acontecendo. Isso que é a riqueza. Por isso que a igreja não inova, não faz missas regionais distintas, né? Então, um pouco da missa no Novo Testamento, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Eu não separei muitos textos para não ficar muito longo esse vídeo. Eu separei apenas aqui alguns específicos, né, para a gente abordar. Então, o primeiro que eu vou usar é Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20. Abre aspas para o texto. Tomou em seguida o pão, e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo, este é o cálice da nova aliança, em meu sangue, que é derramado por vós. Então aqui a gente tem a missa por excelência, né, que é a Santa Ceia celebrada por Nosso Senhor, juntamente com os apóstolos. Em Lucas 22, 19 ao 20, você vê nitidamente aqui aquilo que nós celebramos. Eu separei também o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 1, 2 e depois do 18 ao 34. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, quando ele escreve para a comunidade de Coríntios. Abre aspas. Tornai-vos os meus imitadores, como eu o sou de Cristo. E vos felicito porque em tudo vos lembrais de mim e guardais as minhas instruções tais como eu vou-las transmitir. Em primeiro lugar, ouço dizer que, quando se reúne a vossa assembleia, né, vou até corrigir aqui, não tem por que você colocar assembleia, é a vossa igreja. Eu já falei no vídeo anterior que assembleia e igreja é a mesma coisa, são sinônimos. Não sei por que insistem em traduzir como assembleia, então eu vou colocar igreja. Igreja com I minúsculo. Então, voltando ao texto. Em primeiro lugar, ouço dizer que quando se reúne a vossa igreja, há desarmonias entre vós. Desse modo, quando vos reunis, já não é para comer a ceia do Senhor, porquanto mal vos pondes à mesa, cada um se apressa a tomar sua própria refeição, enquanto uns têm fome, outros se fartam. Porventura não tendes casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Devo louvar-vos? Não, nisso não vos louvo. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor, até que venha.
Porquanto todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo e, assim como desse pão, beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Essa é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas sendo julgado pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Portanto, irmãos meus, quando vos reunis para a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa. Assim vossas reuniões não vos atrairão a condenação. As demais coisas eu vos determinarei quando for ter convosco. Então eu vou trazer a câmera um pouco mais para cá, porque está na frente do monitor, está atrapalhando aqui eu enxergar. E eu dou umas travadas de vez em quando eu estou lendo, enrosco, porque conforme eu vou lendo, eu tenho uma vista cansada, então vai embaçando, eu começo a ler, embalado, chega no final já está embaçado, então eu dou umas enroscadas, né? Eu peço perdão que de vez em quando eu dou umas enroscadas aqui na leitura, mas segue o jogo. Então, tanto na passagem do Evangelho de São Lucas, quanto na carta aos Coríntios, é utilizado o termo em memória. E um detalhe, você vê nessa passagem que eu li da primeira carta aos Coríntios, que a ceia, a Santa Ceia, não é uma ceia comum. Não é uma coisa que você faz de qualquer jeito, de qualquer forma. Ele diz que você participar daquilo lá de forma indigna, sem distinguir o que está sendo feito lá, você atrai para si a sua condenação. Ele diz que a pessoa que participa daquilo de forma indigna, que participava daquilo, atraía doenças, enfermidades, inclusive a morte. Então você vê que não é uma coisa assim para ser feita de qualquer jeito. É uma coisa que tem uma eficácia, que tem um poder espiritual sobre a vida da pessoa, entendeu? Então, tanto na passagem do Evangelho de São Lucas quanto na carta aos Coríntios é utilizado o termo em memória. E aqui está o pulo do gato para você entender a importância da Santa Missa. No grego foi escrita a palavra anamnesis, que significa trazer à tona ou renovar. O mesmo termo é utilizado na carta aos Hebreus. Hebreus 10:3 vai dizer o seguinte: pelo contrário, pelos sacrifícios se renova cada ano a memória dos pecados. Não é apenas uma memória, ter uma lembrança, né? Lembrar de algo. É você reviver aquilo, trazer à tona, fazer presente novamente, renovar, né? É algo, essa palavra anamnese tem esse sentido. Não é apenas uma lembrança, algo que você lembra que você fez, está relembrando. Não é uma coisa pueril assim. Não é apenas uma lembrança, mas sim uma renovação, a atualização daquele mesmo sacrifício de Cristo no Calvário. É o mesmo sacrifício que é atualizado, renovado. Porque o sacrifício de Cristo não acabou no Calvário. Ele permanece na sua igreja. Quando a igreja sofre, quando a igreja é perseguida, que Cristo também sofre, Cristo também é perseguido. São Paulo vai dizer em um de seus escritos, completa em mim o que falta no sacrifício de Cristo. Por quê? Porque o sacrifício no Calvário não foi suficiente, faltou alguma coisa? Não. É porque ele ainda continua na história e só vai terminar na parousia, quando Cristo vir buscar a sua igreja. Então é um sacrifício que permanece na história da igreja ao longo do tempo, né? Quando Paulo, no caminho para Damasco, ele é derrubado do cavalo por Cristo,
né? Cristo pergunta para ele: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, Saulo perseguia quem? Os cristãos, os membros da igreja. Saulo perseguia a igreja de Cristo. Mas Cristo pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo responde: quem é vós para que eu te persiga? Ele fala: eu sou Cristo. Mas Paulo não perseguia Jesus Cristo já tinha ascendido aos céus. Paulo perseguia a sua igreja. Então é nesse sentido que Paulo posteriormente vai dizer: completa em mim o que falta ao sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício continua. A paixão de Cristo continua. O sofrimento de Cristo continua na sua igreja. Muitos reclamam do fato de hoje as missas não serem celebradas mais em latim. Mas poucos sabem que até em meados do século III a missa era celebrada em grego. Aqui algumas curiosidades, né? Peculiaridades aqui, só para matar um pouco a curiosidade, eu coloquei essas coisas, né? A mudança do grego para o latim criou uma crise interna na igreja e um cisma entre orientais e ocidentais. Um pequeno cisma que teve no início, já no século III, né? Mesmo em Roma, onde a língua corrente era o latim, a missa era celebrada em grego. Deixa eu corrigir aqui. A missa era celebrada em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, os apóstolos pregaram em grego, a maioria dos cristãos falava o grego. O Papa da época, o Papa São Calixto, um Papa negro e escravo, São Calixto, o Papa São Calixto, então resolveu, dentre outras coisas, alterar a língua da liturgia, o que foi considerado uma revolução por muitos no clero, a ponto de um outro santo, Santo Hipólito, né? Santo Hipólito de Roma, um presbítero de Roma, se revoltar e ser declarado antipapa. Então essa reforma que o Papa São Calixto fez, naquela época, no século III ainda, foi considerada uma revolução dentro da igreja. Então o pessoal que era mais tradicionalista, como Santo Hipólito, se revoltou contra o Papa e parte do clero declarou Hipólito como Papa, querendo destituir o Papa legítimo que era Calixto. Teve esse racha naquele momento dentro da igreja. Posteriormente houve reconciliação dos dois e os dois foram canonizados. São santos hoje. Você vê que até santos brigam entre si. Então essa tensão que existe hoje entre uma ala tradicionalista radical e uma ala conservadora dentro da igreja não é nem de longe uma novidade. Deixa eu corrigir aqui. Essa tensão, desde que saudável, é necessária sempre que a igreja faz alguma adaptação. Então, essa tensão entre tradicionais e conservadores é uma tensão necessária para ter uma harmonia, para não ter nenhum extremo. Que bom que haja esses pensamentos distintos dentro da igreja, para não ter nenhum extremo. Como já dizia a sabedoria popular, a unanimidade é burra, né? Então, o que não presta é o progressismo. O progressismo é uma praga que tem que ser extirpada dentro da igreja. Isso sim, progressismo, o modernismo, né? Isso aí são pragas. Pragas têm que ser extirpadas dentro da igreja. Mas o tradicionalismo e o conservadorismo dentro da igreja é saudável. É saudável, né? Na década de 70 ocorreu o Concílio Vaticano II, onde novamente foi feita uma alteração. O documento Sacrosanto Concílio autorizou que as línguas vernáculas fossem usadas em parte da missa, sobretudo na liturgia da palavra.
Então, o Concílio Vaticano II não liberou a língua vernácula para toda a celebração da missa. Aí você já vê que há abuso por parte de toda a igreja praticamente. Aqui no Brasil, vamos dizer aqui no Brasil que a gente conhece, a nossa realidade, toda a igreja, toda a missa, há abuso litúrgico. Não tem uma que escape. Não vou falar que não tem uma, porque existem algumas, uma ou outra que ainda celebra a missa em latim. Mas a igreja não liberou a língua vernácula para toda a missa. Apenas para aqueles momentos ali onde o fiel participa mais intensamente, onde ele tem que entender absolutamente tudo aquilo que o celebrante fala e que foge do missal, foge da liturgia. Então, numa homilia, numa leitura da palavra, onde o fiel tem que entender o que está sendo falado, e a gente vive num mundo hoje onde as pessoas não sabem o latim. Então, aquela parte onde a pessoa tem que entender o que está sendo falado, você imagina um padre celebrando, fazendo uma homilia em latim, ou lendo a palavra em latim. A igreja entendeu que seria uma coisa prejudicial para a missa. Então, nesses momentos, a igreja liberou a língua vernácula, numa homilia, na leitura da palavra, no momento onde ele vai falar ali sobre os mortos, né? No momento onde ele vai passar algum recado. Então isso aí a igreja liberou. Mas o restante da missa é para ser em latim. A igreja não permitiu que a missa toda fosse celebrada na língua vernácula. Então você vê que há abusos. Por aí você já vê que há abusos. São raras as exceções onde o clero segue a orientação da igreja. Né? É lamentável, é lamentável. Na missa, celebramos o tríduo pascual de Nosso Senhor Jesus Cristo, paixão, morte e ressurreição. Todos os sacramentos encontram lugar dentro da missa. Né? Então, sacramento do matrimônio, sacramento do batismo, sacramento da crisma, é possível ser feito dentro da missa, encaixar na missa e fazer durante a missa. Mas não existe a chamada missa temática, né? Missa sertaneja, missa para inauguração de um centro comercial, missa para um condomínio, missa para sei lá na onde. Não existe. Para eventos particulares, o aconselhável é se fazer apenas a primeira parte da missa, né? Que é a celebração da palavra. Primeira parte da missa. Então, nessas ocasiões, o ideal seria celebrar apenas a primeira parte da missa, que é a celebração da palavra, a leitura da palavra, uma homilia, né? E tudo mais. Não a segunda parte, que diz respeito ao sacramento, à Eucaristia. Então é lamentável também que haja... vai ter um rodeio. Antes do rodeio, do rodeio, vai celebrar uma missa no meio da arena, onde vai ter o rodeio. Lamentável que seja feita a liturgia da palavra lá, não a missa. Mas isso acontece, lamentavelmente. Essa é inclusive uma forma de evangelização, para que o povo em geral participe, conheça e venha para a igreja. Então, desde que seja feita dessa forma, a primeira parte da missa, a liturgia da palavra, é até uma coisa boa, uma forma de evangelizar. E a missa, ela é dividida em duas partes. Deixa eu colocar aqui. É dividida em duas partes, né? A liturgia da palavra, aberta para todos os fiéis, desde os primórdios do catolicismo, conforme relatado em meados do século II, quando os catecúmenos participavam, mas ao final dessa parte eram convidados a se retirarem. Então há um relato
eu não lembro se foi se é de Justino Marte, mas é um relato, século II, por volta do século II, eu acho que é Justino Marte. Eu separei aqui um trecho do escrito de Justino Marte, que a gente vai tratar daqui a pouco, eu esqueci de botar essa parte. Mas há um relato lá onde ele fala que acontecia a reunião dos cristãos, dos católicos, de todos os lugares que se encontravam. Era feita a primeira parte, onde havia a leitura da palavra, o padre, o celebrante, ele fazia uma pregação em torno daquilo que foi lido, tal. Acabada essa primeira parte, os diáconos, eles pediam para os fiéis, os catecúmenos, se retirarem da reunião. Ele falava: a missa terminou para vocês. E eles e ficavam somente os que já não eram catecúmenos, os fiéis ali que eram batizados e tudo mais, para participar da segunda parte da missa, que é a liturgia eucarística. Então, acontece assim: a primeira parte ela é aberta, a segunda parte é somente para quem já recebeu o batismo, recebeu a primeira comunhão. Para a segunda parte, chamada liturgia eucarística, permaneciam reunidos apenas os fiéis batizados e que receberam a devida catequese e a primeira comunhão. Essa parte, a segunda parte, é reservada apenas para quem sabe o que realmente está sendo celebrado, para quem discerne o corpo e sangue de Nosso Senhor. No início de tudo, nos primórdios do catolicismo, as reuniões eram semanais, aconteciam nas noites de sábado para domingo. Hoje temos missas diárias e a Igreja exige que o fiel católico observe em especial o dia do Senhor, o dia da ressurreição, que é o domingo. A falta na observação desse preceito implica em pecado grave. Porém, se você participar todos os dias da missa, ao término de 3 anos, terá ouvido a homilia de todas as Sagradas Escrituras. Então, se você participar por 3 anos da missa todos os dias, segunda, de domingo a sábado, você, ao final de 3 anos, você terá ouvido a pregação de praticamente todas as Escrituras. Para você ver como que é rica a missa. Quem fala que na missa não tem Bíblia, não tem Evangelho, não tem Escrituras, não sabe o que está falando, não sabe. Então aqui eu já vou começar na parte histórica, né? Vou abordar um pouco sobre os pais da igreja, um pouco sobre a arqueologia. Então, em primeiro lugar, eu vou trazer aqui um escrito de Santo Inácio de Antioquia, né, que viveu ali no final do 1º século, morreu por volta do ano 107. Inácio foi um bispo de Antioquia, sucessor de São Pedro na sua primeira igreja, que foi Antioquia. Conheceu também São Paulo e foi discípulo de São João. Não temos fontes de sua data de nascimento e a data de sua morte também é incerta, mas certamente ocorreu entre o ano de 107 e 110 depois de Cristo. Foi preso por soldados romanos durante a perseguição aos cristãos e martirizado em Roma, no circo de Nero, devorado por leões. Em sua viagem para o martírio, de Antioquia para Roma, escreveu cartas pastorais para cada cidade por onde passou. Ao todo foram 6 cartas endereçadas às comunidades de Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Magnésio, Trália e Roma. Sua carta aos Herminenses, né, dedicada à comunidade de Esmirna, ele escreve com o objetivo de manter a ordem que estava sendo quebrada. Alguns fiéis questionavam a autoridade do bispo local devido à sua idade avançada. Então Inácio escreve orientando a todos para respeitarem o bispo e obedecê-lo, mesmo assim. Então muitos fiéis, achavam que o bispo já estava muito velho, idade muito avançada, estavam querendo trocar ele por conta disso, né? Substituir. Alguns não estavam respeitando a hierarquia. E Inácio escreve essa carta
com o intuito de pôr ordem nessa bagunça. Nessa carta, como nas outras, ele relata hábitos mantidos pela sagrada tradição, que permanece até os dias de hoje. Dentre eles, a celebração da Eucaristia ou Santa Missa, chamada até então de ágape. Então ele chamava, aquilo que nós chamamos de missa, ele chamava de ágape. Era como que os católicos chamavam no início. Então aqui um pouco do relato, né? Carta de Inácio de Antioquia aos Esmirnenses, parágrafo 8, datada do ano 107. Abre aspas, porque para o que Santo Inácio fala. Sigam todos ao bispo, como Jesus Cristo ao Pai. Sigam ao presbítero, como aos apóstolos. Acatem os diáconos, como a lei de Deus. Ninguém faça sem o bispo coisa alguma que diga respeito à igreja. Igreja com I maiúsculo. Por legítima seja tida tão somente a Eucaristia, feita sob a presidência do bispo ou por um delegado seu. Então não é qualquer um que podia celebrar a Eucaristia, consagrar a Eucaristia. Não era qualquer fiel. Tinha que ser pelo bispo ou um delegado do bispo. Onde quer que se apresente o bispo, ali também esteja a comunidade. Assim como a presença de Cristo Jesus também nos assegura a presença da Igreja Católica. Igreja Católica. Século I. Virada do século I para o século II. Sem o bispo não é permitido nem batizar, nem celebrar o ágape. Tudo, porém, o que ele aprovar será também agradável a Deus, para que tudo quanto se fizer seja seguro e legítimo. Fecha aspas. É de São Justino Mártir. Viveu ali entre o ano 103 e 164. Também foi martirizado. Justino Mártir era judeu de nascença, convertido ao cristianismo aos 27 anos. Era filósofo e escritor. Um dos primeiros padres pós-apostólicos tinha como arma de evangelização e conversão o debate filosófico. Ele dominava bem a filosofia, né? Escreveu várias obras, porém apenas 3 delas chegaram até nós hoje. Dentre elas, a mais importante, chamada Diálogo com Trifão. Trifão era um filósofo pagão que tinha ódio de Justino, mas ele era apenas um entre vários que foram humilhados em praça pública por Justino em debates filosóficos. Deixa eu só corrigir aqui. Outro filósofo pagão que Justino humilhou publicamente foi Crescêncio. Crescêncio, após ser ridicularizado por Justino, deixa eu corrigir aqui também. Eu não sei porque eu coloquei Inácio no texto aqui onde eu estou falando de Justino. Troquei os nomes. Então Crescêncio, após ser ridicularizado por Justino em um debate em Roma, o denunciou às autoridades romanas que o prenderam pelo fato de ser cristão. Então, esse Crescêncio participou do debate com Justino e depois do debate ele denunciou Justino para as autoridades romanas que estavam perseguindo os católicos, né? Ele foi levado a julgamento e permaneceu firme na fé até o fim, sendo flagelado e posteriormente decapitado, com outros companheiros cristãos em 164. Por volta do ano 150, Justino escreve ao então governador romano um relato sobre o que os cristãos faziam em suas reuniões. Então era comum, né? Justino, se eu não me engano, ele também fazia relatos sobre o hábito dos católicos naquela época, dos cristãos, né? Se eu não me engano, é ele também que relata lá que os católicos tinham o costume de recolher as crianças que os romanos abandonavam, né? As crianças que nasciam com defeito, algumas crianças que nasciam do sexo feminino e o pai não queria. Então havia o pátrio poder, o pai tinha autoridade para
dispensar os infantes que ele rejeitava, né? E os cristãos recolhiam essas crianças, né? E um pouco do relato de Justino Mártir, abre aspas para Justino, aqui aqui anos 150, século II, né? 50 anos depois do último apóstolo ter morrido. Abre aspas. No dia do sol, como é chamado, dia do sol, Sunday, né? Sunday, domingo. Então, eles se reuniam no domingo, não no sábado, no domingo. No dia do sol, como é chamado, reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Leem-se, na medida em que o tempo permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. Então aqui você já vai vendo o que? O rito litúrgico da missa, que é hoje. O celebrante, né, lê a palavra, as Sagradas Escrituras. Depois que ele termina de ler, ele faz uma pregação em torno do que ele leu, né? E a seguir, pomos-nos todos de pé e elevamos nossas preces por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos de fato justos por nossa vida e por nossas ações, e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Então, depois que é feita a leitura, é feita a homilia, eles põem de pé e fazem uma oração de súplicas, né? Da mesma forma que é feita hoje. Então você vê aqui século II. Quando as orações terminam, saudamos-nos uns aos outros com ósculo. Ósculo é o quê? É um abraço. Que é a saudação que a gente faz na missa, depois da oração. Em seguida, leva-se aquele que preside aos irmãos pão e um cálice de água e de vinho misturados. Aqui é a apresentação dos dons dentro da missa. Momento em que você leva os dons, leva o vinho, leva o pão. Algumas celebrações mantém-se ainda a procissão, né? Então você vê que aqui já era missa, já século II, cara. E ele continua. Ele os toma, os dons, né? Ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do universo. Aqui é a consagração do pão e do vinho. No nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças, né? Em grego quer dizer Eucaristia, que significa ação de graças. Então ele rende graças, ele rende Eucaristia. Longamente pelo fato de termos sido julgados dignos desses dons. Terminadas as orações e as ações de graças, todo o povo presente prorrompe numa aclamação dizendo amém. Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados e levam aos ausentes. Desde os inícios, os cristãos levam com o pão e o vinho para a Eucaristia seus dons para repartir com os que estão em necessidade. Aqui, inclusive, a contribuição, o que nós chamamos comumente de dízimo, né? Este costume de coleta, sempre atual, inspira-se no exemplo de Cristo, que se fez pobre para nos enriquecer. Os que possuem bens em abundância e o desejam, dão livremente o que lhes parece bem. É o que a igreja mantém até hoje. A igreja chama de dízimo, mas não tem nada a ver com 10ª parte. Dízimo é apenas uma forma de chamar, uma forma didática, né? Mas a igreja ensina que você tem que contribuir conforme você pode, conforme era feito no início.
E o que se recolhe é entregue àquele que preside. Este socorre os órfãos e viúvas, e os que por motivo de doença ou qualquer outra razão se encontram em necessidade, assim como os encarcerados e os imigrantes. Numa palavra, ele socorre todos os necessitados. Fecha aspas. Então aqui, você vê que desde o início, as pessoas inclusive contribuíam, né? Inclusive elas contribuíam não somente com dinheiro em espécie, contribuíam de outras formas, como eu já falei anteriormente em outros vídeos. Levavam inclusive comida, alimento, inclusive animais vivos, para servir de alimento. Daí que vem aquele costume do padre, antes de celebrar, consagrar a Eucaristia, ele lavar as mãos. Vem dessa tradição, com T minúsculo, tradição com T minúsculo. Porque ele recebia os dons, recebia inclusive animais, muitas coisas ali. Então antes dele consagrar o pão, tocar no pão, que ia ser eucaristizado, ele lavava as mãos. Lavava para quê? Para higienizar, porque ele havia recebido os dons, as doações, ele lavava as mãos, posteriormente ele ia pegar o pão para transformar em Eucaristia. E esse hábito é mantido até hoje, né? Mesmo sendo algo simbólico. Hoje o padre não recebe, não pega as doações. O dízimo que você dá, não é o padre que recolhe com a mão dele. Não havia a necessidade dele ir lavar a mão para depois tocar na hóstia. É mais uma coisa simbólica, que é mantido dessa época aqui. Então, quando você vê o padre lavando a mão antes de tocar na Eucaristia, na comunhão, na hóstia, vem dessa época, desse hábito. Então, mais algo que vem da arqueologia, né, para corroborar para a missa católica. Agora eu vou tratar de um manuscrito datado ali por volta entre o ano 140 e 155, então mais ou menos o mesmo período em que Justino Mártir escreveu esse relato dele, um manuscrito chamado Cânone de Muratori, ou Cânone Muratoriano, né? E o que é o Cânone de Muratori? É a primeira lista de livros da igreja primitiva que se tem notícia, né? Chamado Cânone de Muratori, ou Cânon Muratoriano. Trata-se de um manuscrito do século VIII, cópia do original, descoberto pelo sacerdote italiano Ludovico Antonio Muratori, no século XVIII. Então, no século XVIII, achou um manuscrito datado do século VIII, só que ele é uma cópia do original. Esse manuscrito do século VIII é uma cópia do original. E o original a gente vai ver aqui como que tem a datação dele, né? Através de como eles chegaram à datação. Ludovico, e como que aconteceu o encontro desse manuscrito? Ludovico manuseava um livro em uma biblioteca de Milão, quando por acaso encontrou um fragmento antigo, escrito em latim. A lista encontra-se incompleta por ser apenas um fragmento, mas pode-se ter uma ideia de como a igreja primitiva, apesar de perseguida, era organizada. O fragmento de Muratori nos dá o período em que foi escrito, tendo como referência o Papa Pio, que foi o 10º sucessor de Pedro e presidiu a Igreja Católica entre os anos de 140 e 155. Então, esse manuscrito diz que, na época em que ele foi escrito, quem era bispo em Roma era Pio. Então, por isso que tem essa datação, né, entre o ano 140 e 155. E o que esse fragmento vai nos dizer? Ele é rico, ele é muito rico. E por isso que eu falo, você estudando a história, a arqueologia, estudando as coisas,
Não tem como você se apaixonar, não tem como você não se apaixonar pela igreja, cara. Você não vê que a igreja católica é aquela igreja de sempre, desde o início, ela é católica. Então o fragmento de Muratori vai nos trazer o seguinte, abre aspas para ele. Recentemente, em nossos dias, Hermas escreveu em Roma O Pastor, sendo que seu irmão, Pio, ocupa a cátedra de bispo da Igreja de Roma. Então, quem escreveu O Pastor, né, que foi Hermas, era irmão de Pio, São Pio, o Papa Pio. E Pio ocupava a cátedra do bispo de Roma. É então conveniente que seja lido, ainda que não publicamente, ao povo da igreja, está se referindo ao pastor de Hermas, nem aos profetas cujo número já estava completo. Então havia o quê? O Antigo e o Novo Testamento ali sendo formado. Aqui diz que o Antigo Testamento já estava completo. Então, o pastor de Hermas não era para ser lido junto com os escritos dos profetas. Por quê? Porque já estava completo, o Antigo Testamento já estava completo. E nem aos apóstolos, por ter terminado o tempo dos apóstolos. Então, por isso que esse escrito, o pastor de Hermas, não se encaixou nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. No Antigo não se encaixou porque já estava fechado o cânone. No Novo Testamento não se encaixou porque os apóstolos já haviam todos falecidos. Então ficou um texto ali que a igreja permitia que fosse lido, né, publicamente, para os fiéis católicos, mas não dentro das reuniões. Então, como que surgiu a igreja? Como que surgiu a Bíblia? A Bíblia surgiu da missa. E não o contrário. Não é a missa que foi tirada da Bíblia. É a Bíblia que foi criada por causa da missa. É isso que esse documento está dizendo para a gente. Havia a missa, aí houve a necessidade de dizer quais os escritos seriam usados dentro da missa, dentro das reuniões. E por causa dessa necessidade, é que se estabeleceu uma primeira lista de livros autorizados pela igreja. Por quê? Por causa da missa. Então, é a Bíblia que veio da missa, e não o contrário. É isso que esse documento nos ensina. E ele vai continuar. De Arsênio, Valentino e Melcíades não recebemos absolutamente nada. Estes também escreveram um novo livro de Salmos para Marcião, juntamente com Basílides da Ásia. Quanto às epístolas de Paulo, por causa do lugar ou pela ocasião em que foram escritas, elas mesmas o dizem àqueles a que querem entender. Em primeiro lugar, a dos Coríntios, proibindo a heresia do cisma. Depois, a dos Gálatas, que trata da circuncisão. Aos Romanos escreveu mais extensamente, demonstrando que as Escrituras não têm como princípio o próprio Cristo. Não precisamos discutir sobre cada uma delas, já que o mesmo bem-aventurado apóstolo Paulo escreveu somente às 7 igrejas, como fizera o seu predecessor João. Nesta ordem: a primeira aos Coríntios, a segunda aos Efésios, a terceira aos Filipenses, a quarta aos Colossenses, a quinta aos Gálatas, a sexta aos Tessalonicenses e a sétima aos Romanos. E ainda escreve 2 vezes aos Coríntios e aos Tessalonicenses, para sua correção. Uma, a gente leu agora há pouco, né? Para sua correção. Reconhece-se que existe apenas uma igreja difundida por toda a terra. Pois da mesma forma, João, no Apocalipse,
Ainda que escreva 7 igrejas, está falando para todas. Então aqui, tem algumas pessoas que têm essa dúvida, né? Ah, mas João escreveu para 7 igrejas, então não existe somente uma igreja, são 7. Cada comunidade é uma igreja. Esse documento deixa claro que não. Embora eles escrevam para 7 igrejas, há somente uma igreja difundida sobre a terra, Igreja Católica. E o texto continua. Entre os escritos católicos se contam uma epístola de Judas, 2 do referido João, além de sabedoria, aqui, sabedoria. Quem fala que o livro de sabedoria é um livro deuterocanônico, não conhece esse documento. Sabedoria escrita por amigos de Salomão em honra ao mesmo. Quanto aos Apocalipses, recebemos 2, o de João e o de Pedro. Mas quanto a esse último, alguns de nossos não querem que seja lido na igreja. Lido na igreja. Ou seja, não é para ser lido nas reuniões, na missa. Esse material aqui, Cânone de Muratori, é exatamente isso. Uma lista de livros que a igreja estava permitindo que fosse lido dentro da missa. Então já existia a missa antes de existir qualquer lista de livro. E diga-se de passagem, isso aqui não é a lista canonizada. É uma lista diferente da que a gente tem hoje na nossa Bíblia. Você vê aqui que tem 2 Apocalipses, tem o pastor de Hermas. Mas era uma lista, foi feita para decidir o que ia ser lido dentro da missa. Além disso, são tidas como sagradas uma epístola a Filemon, uma a Tito e 2 a Timóteo. Ainda que sejam filhas de um afeto e amor pessoal, ou seja, São Paulo não dirigiu essas epístolas a comunidades, mas sim a pessoas, né? Ainda assim, servem à honra da Igreja Católica e à ordenação da disciplina eclesiástica. Então eles viam nessas cartas de Paulo a Filemon, Tito e a Timóteo o que? Recomendações disciplinares, eclesiásticas. Então aqui já havia uma eclesiologia, uma hierarquia dentro da igreja, entendeu? E o texto continua. Corre também uma carta aos Laodicenses e outra aos Alexandrinos, atribuídas a Paulo. Então, além dessas cartas que falou aqui de Paulo, haviam mais 2. Uma carta aos Laodicenses, que é mencionada, se eu não me engano, na carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas menciona essa carta aos Laodicenses. E uma aos Alexandrinos, atribuídas a Paulo, mas que servem para favorecer a heresia de Marcião. Então, cartas de Paulo, escritas por Paulo, mas que a igreja, o magistério da igreja, julgava que havia nelas coisas que favoreciam a heresia do marcionismo, a heresia de Marcião. Você vê que a autoridade da igreja está acima de um escrito apostólico. Muitas pessoas lendo isso aqui podem perguntar, mas quem que são essas pessoas para rejeitar escritos de São Paulo? Essas pessoas são o magistério da igreja, meu irmão. Por que a carta aos Laodicenses e a carta aos Alexandrinos, inclusive a carta aos Laodicenses, está mencionada dentro da Bíblia, do Novo Testamento, na carta aos Gálatas? Por que ela não está hoje no Novo Testamento seu, meu irmão? Porque a igreja não quis. E ponto final. Simplesmente por isso a igreja não quis. A igreja achou que nelas haviam coisas que favoreciam determinada heresia e rejeitou. E muitos outros escritos que não podem ser recebidos pela Igreja Católica.
porque não convém misturar o fel com o mel. Então aqui você vê a missa, você vê a autoridade da igreja, você vê a hierarquia da igreja, você vê... Cara, é incrível, é incrível. Quem lê essas coisas, conhece, quem tem acesso a essas coisas, esse tipo de conhecimento, e não vê que a igreja católica é a mesma lá do início, está muito cego, muito cego. E um pouco sobre as catacumbas romanas dos primeiros séculos. Lendo o livro de Atos dos Apóstolos, percebemos que os primeiros católicos se reuniam nas sinagogas judaicas para ler as Escrituras e em suas casas para celebrarem a Santa Ceia. Então, a reunião era feita em duas partes, né? Liturgia da palavra na sinagoga, liturgia da Eucaristia nas casas. Conforme está lá em Atos 2:46. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Atos 5:42. E todos os dias não cessavam de ensinar e de pregar o Evangelho de Jesus Cristo no templo e pelas casas. Atos 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Sábado? Não, domingo. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Se referindo a Paulo, né? Então aqui, na Bíblia, tem a missa, nos pais da igreja tem a missa, nos manuscritos antigos tem a missa, e agora a gente vai ver um pouco sobre as catacumbas romanas. O que são catacumbas romanas? O que isso tem a ver com a missa? Então, inicialmente eles participavam da sinagoga e nas casas. Porém, os católicos passaram a ser perseguidos por parte do Império Romano e foram expulsos das sinagogas pelos judeus. Com isso, se viram forçados a manterem suas reuniões secretas, criando símbolos em forma de credos e de imagens, além de usarem as catacumbas como locais de seus encontros, locais de celebração da missa, as catacumbas romanas. Então eles usavam o credo. Para que surgiu o credo? Cada comunidade tinha um credo próprio. Por exemplo, o credo niceno, aquele de Niceia, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Né? Aquilo é um credo oficial canonizado, mas que foi tirado como base do credo se eu não me engano, de Antioquia. Eles pegaram o credo de Antioquia e usaram como base para o credo niceno. Então cada comunidade tinha o seu credo. E para que existia? Para que foi criado o credo? Como uma espécie de código entre os católicos. Você queria participar da missa. As pessoas não te conheciam, os católicos não te conheciam. Como eles iam saber se você era uma pessoa infiltrada ou realmente um católico? Você tinha que professar a sua fé. E daí que vem a profissão de fé, as profissões de fé, os credos. Se você fosse realmente um católico, tinha sido evangelizado por católico, recebido uma catequese, você saberia professar o seu credo. E quem era de fora, quem não era católico, desconhecia o credo. Então era uma forma deles se resguardarem de espiões. Né? Outra forma também era desenhos, símbolos, códigos em forma de desenhos. Como, por exemplo, esse desenho do peixe. Então, quando uma pessoa, um católico se encontrava com uma outra pessoa desconhecida, e ele queria saber se aquela outra pessoa era um católico também ou não. Ele não ia perguntar, você é um católico? Eu sou. A outra poderia falar, não, eu não sou, eu sou romano. Vou te denunciar. Você é católico? Você vai preso, esteja preso. Então, para não correr esse risco,
eles usavam esses símbolos aqui, como por exemplo esse peixe. Então, um católico fazia um arco, e se outra pessoa fosse católica também, ela saberia que aquilo lá era um símbolo e faria um outro arco por baixo. Então, um arco por cima, um arco por baixo, um faz um arco, o outro faz o outro arco, forma o peixinho. É uma forma de se identificar, é uma identificação católica. Daí que surgiu esse peixinho aqui. Então eles riscavam na areia, na terra, né? Faziam um risquinho. Se outra pessoa não fosse católica, não ia nem saber do que estava se tratando. Mas se outra pessoa fosse católica também, ela ia fazer o outro risquinho, formando o peixinho. Então, essa é a forma que eles encontravam de se resguardarem das perseguições. As catacumbas subterrâneas eram lugares onde os mais pobres guardavam seus mortos e ocupavam longas extensões de túneis. Então era praticamente uma cidade subterrânea. Era uma cidade sob Roma. Eram túneis que tinham quilômetros de túneis, e nesses túneis haviam sepulcros, onde os mais pobres, geralmente os católicos, sepultavam seus mortos. Né? Isso são as catacumbas romanas. E essas catacumbas se encontram lá até hoje e são abertas a visitações. Se você fazer um contrato de turismo aí, uma empresa de turismo, for visitar Roma, você pode pedir um pacote para você visitar as catacumbas romanas. Você vai ver, estão lá até hoje. E eu separei algumas imagens aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Aqui algumas imagens das catacumbas romanas. Então você vê aqui a catacumba aqui em cima, o ossário onde eles guardavam, onde eles sepultavam os mortos. Aqui nas paredes tem desenhos, tem muitos desenhos nas catacumbas romanas, né? Era uma forma de devoção. Aqui um túnel e os sepulcros nas laterais. Aqui uma imagem com o Papa Francisco, numa catacumba romana. Aqui embaixo aqui do Papa, mais uma imagem, né, com a iluminação. Hoje tem essa iluminação maravilhosa. Você imagina na época, tendo que usar lamparina. E para que eles usavam essas catacumbas? Eu disse que antes eles faziam as reuniões nas casas. Por causa da perseguição. Primeiro perseguição pelos judeus. E depois, a partir do século II, perseguição pelos romanos. A partir de Nero ali praticamente. Eles tinham que se esconder. E onde eles celebravam as missas? Nas catacumbas. As catacumbas eram locais onde eles celebravam as missas. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa mais bela, cara. Então aqui um pouco das imagens de catacumba. Aqui desenhos nas catacumbas. Aqui desenhos deles celebrando a missa. Aqui eles desenhavam nas paredes das catacumbas, desenhavam em grafite a celebração da missa. Então aqui uma imagem aqui celebrando a missa. Outra imagem aqui também celebrando a missa. Um pouco das catacumbas. Se você botar catacumbas romanas na internet, imagens, você vai ver várias. Né? Então era assim que os católicos encontravam um jeito de celebrar a missa, correndo risco de vida, indo contra a determinação do império. E hoje você vê católico deixando de ir à missa por qualquer coisa. Mas uma gripe. Deu uma gripe, estou com medo de pegar gripe. Fecha, acaba. O bispo fala, fecha as igrejas sem missa. Você vê a qualidade do catolicismo. Qualidade, que diferença. E para terminar, um pouco sobre os templos católicos. Muita gente diz, a gente não tem que frequentar templo, a Bíblia diz que
Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mão de homens e não sei o quê. A gente tem que ir num templo físico de pedra, católico vai no templo. Isso aí foi a invenção de Constantino, foi depois de Constantino que começou esse negócio de templo, é coisa do paganismo, da Igreja Católica. Muito tempo atrás eu tinha um outro canal chamado Inquisição Online. Nesse canal, logo no início do canal, a gente fez uma série de vídeos ali, tirando alguns mitos sobre a Igreja Católica. Num desses vídeos, participou um amigo nosso que fazia parte do universo católico, um homem que está sumido, infelizmente, o Jorge Luiz. O Jorge Luiz, ele é professor de história. E ele separou o material, gravou um vídeo, uma live na época, mostrando alguns achados arqueológicos de templos antigos, da época do catolicismo primitivo, dos primeiros séculos. E eu separei esse material que ele colocou lá, eu separei. Hoje eu tentei acessar o blog dele, onde estava disponível esse material que ele disponibilizou no vídeo. O blog não, eu acho que não existe mais, infelizmente. Mas eu tirei essas imagens da live que a gente fez com ele na época. Então aqui, dando crédito ao Jorge Luiz, um amigo nosso, que é professor de história e que disponibilizou esse material pra gente, e eu vou usar o material dele. Então aqui, alguns templos antigos. O primeiro dele, aqui são as ruínas de um templo católico anterior ao século V, localizada na atual Turquia, sobre o qual foi construída uma mesquita. Então aqui os restos de uma igreja do século V, anterior ao século V. Aqui uma outra, ruínas de um templo católico datada do ano de 293. Encontra-se em Acaba, Jordânia, antiga Aila. Aila é mencionada por Eusébio de Cesareia em uma de suas obras. Essa construção foi feita exclusivamente para ser destinada ao culto católico. Então era comum pegarem casas de pessoas, e depois transformar essas casas em templos. Isso era mais comum. Só que isso aqui não. Isso aqui foi uma construção feita, destinada especificamente para ser um templo, para ser uma igreja católica. Ano de 293. Muito antes de Constantino se converter. Se converteu ao arianismo, diga-se de passagem. Aqui mais uma ruína. Ruínas de um templo católico do ano de 230. Antes mesmo de Constantino ter nascido. Ela foi construída sobre outra igreja. Deixa eu consertar o texto aqui. E ela foi construída sobre outra igreja, ou seja, havia uma igreja nesse mesmo local mais antiga ainda do que essa. Essa já é antiga, do ano 230. E havia outra mais antiga ainda. Se localiza em Riad, também na Jordânia. Aqui, restos de uma igreja católica encontrada acidentalmente por um detento em um presídio em Megido, Israel. Então, esses restos aqui dessa igreja, estão onde hoje é um presídio em Israel. E ela é datada do ano de 229. 229. Um templo, uma igreja católica. Vamos continuar aqui, tem mais antiga ainda. Essa aqui, restos de uma igreja católica datada de antes de 220. Próximo a essa igreja havia uma sinagoga. E era comum, eles terem uma igreja próxima de uma sinagoga. A maior parte das ruínas foi transferida para um museu. Nas paredes haviam desenhos representando passagens bíblicas. Então, nas paredes dessa igreja aqui, haviam desenhos com passagens bíblicas. Da mesma forma que existe hoje a Via Sacra,
dentro das igrejas católicas desenhada via sacra. Havia. Né? Você vê que não tem problema nenhum com imagem. Havia imagem nas catacumbas, havia imagem nas igrejas dos católicos dos primeiros séculos. Não tem problema nenhum com imagem. Essa iconoclastia é influência do islamismo. Essa foi entrar na igreja, surgir essa discussão, esse tema, com o advento do islamismo, do maometismo, lá por volta do século VII, século VIII, que começou essa discussão em torno das imagens, né? Essa iconoclastia que os protestantes insistem em defender hoje, a iconoclastia, lamentavelmente. Né? Vamos para a próxima aqui. Igreja localizada em Éfeso, na Turquia. Um detalhe interessante sobre essa igreja aqui. Dedicada à Virgem Maria e ao apóstolo São João. Daí o nome que ela recebeu de dupla igreja. Posteriormente foi sede do Concílio de Éfeso. O Concílio de Éfeso aconteceu dentro dessa igreja aqui. E passou a se chamar Igreja do Conselho. Igreja datada de antes do ano 200. Ou seja, século II. Antes do ano 200. Uma igreja dedicada à Virgem Maria e ao apóstolo São João. Mas vamos mais aqui, tem igreja mais antiga ainda. Ruína da casa do apóstolo São Pedro. Sobre sua casa foram construídas outras 4 igrejas, sendo a última um templo ortodoxo do século IV. A igreja é datada entre os anos de 60 e 80, localizada em Cafarnaum, Israel. Em suas paredes haviam grafites com os dizeres do tipo. Algumas coisas que estavam escritas nas paredes dessas ruínas aqui. Jesus, Maria e Pedro. Outro escrito, Jesus nos salve. E um terceiro escrito, Pedro, chefe dos apóstolos. Um quarto escrito dizendo, Pedro, príncipe dos apóstolos. Escritos nessas ruínas aqui, datada entre o ano 60 e 80. E ao fundo aqui, dessa imagem, há uma sinagoga. Vocês podem ver lá no fundo, aqui lá no fundo é uma sinagoga. Possivelmente era a que Cristo frequentava. Então, possivelmente a sinagoga próxima da casa de Pedro é a sinagoga onde Cristo frequentava. Aquela sinagoga onde ele pegou e abriu o livro do profeta Isaías, leu e disse, essa profecia se cumpriu em mim. E ele foi expulso da sinagoga. Provavelmente, pode ter sido essa sinagoga aqui. Então, uma igreja ali datada entre o ano 60 e 80, século I, mas tem mais antiga ainda. Basílica da Santa Prudência. Deixa eu corrigir aqui. Basílica da Santa Prudência, localizada em Roma, na Itália, também do século I. Paulo, em um dos seus escritos, Paulo menciona o dono dessa igreja, Prudente, sua esposa Cláudia e o sucessor de Pedro na cátedra de Roma, que foi Lino, o primeiro sucessor de Pedro. Então, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 21, Paulo menciona o dono desse local, onde se tornou uma igreja, que é Prudente, a esposa dele, Cláudia, o primeiro sucessor de Pedro, que foi Lino, e mais uma outra pessoa ali chamada Eúbulo. Então, 2 Timóteo 4, 21, abre aspas, apressa-te a vir antes do inverno, Paulo se dirigindo a Timóteo. Saúdam-te Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Então aqui mais uma igreja do século I. Existe até hoje. Se você for lá em Roma, você vai poder visitar essa igreja aqui. Igreja do século I. Igreja da Santa Prudência. Agora aqui as últimas duas, as mais antigas. A segunda mais antiga igreja católica, localizada em Antioquia, Turquia, é datada do ano 40.
Ano 40, 40, essa igreja aqui. Um templo católico do ano 40. A fachada foi feita pelos templários. Essa fachada que vocês estão vendo aqui não é original, ela foi feita pelos templários por volta do século XIII. Mas o interior foi preservado, mas no interior foi preservado o original. No interior da construção há um ponto de fuga para uma possível situação de emergência devido à perseguição dos católicos. Então, dentro do interior dessa igreja foi preservado um ponto de fuga que existia, né? Que era um buraco onde dava acesso ao subterrâneo, um túnel onde as pessoas poderiam fugir em caso de emergência. Porque eles sabiam que podiam chegar soldados ali romanos em qualquer momento para prendê-los. Então havia um ponto de fuga no interior dessa igreja. Você vê a situação dos cristãos, dos católicos naquela época. E aqui é a igreja mais antiga, a igreja católica mais antiga que se tem conhecimento. A mais antiga igreja para culto católico, datada entre os anos 33 e 70. Ela mede 12 metros por 8 e em uma parede há o escrito Os 70 Amados do Senhor. E os arqueólogos, eles têm como saber se é uma igreja, se não era, a datação. Então ali dentro daquele local eles encontram instrumentos, né, coisas ali usadas num culto, moedas, coisas ali que podem ser datadas, né. Batistério, essa igreja tinha um batistério, essa igreja tinha um altar. Então, os arqueólogos não são burros, né? Quando a gente fala a datação aqui é porque são arqueólogos que datam, não é chute, né? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução e dessa explicação aqui histórica da missa. A partir do segundo vídeo, aí sim eu vou começar a explicar a missa passo a passo. Espero que vocês tenham gostado. Mostre esse vídeo para os seus amigos católicos, né? Seus amigos não católicos também, que têm interesse em adquirir conhecimento histórico. Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Paz e bem. Até a próxima. Amém.